Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui à História Empreendedora Vivida. Hoje eu tô com o seu José Luiz Franzotti. Seu José Luiz, que a gente já se conhece há bastante tempo, né, seu José Luiz? Já visitei a fábrica, acho que por 2 vezes, se não me engano, da Bebidas Poti. Bastante conhecido aqui, principalmente na região, com certeza, né, muito conhecido. E que tem também uma empresa que eu acabei virando fã depois de conhecer, por tudo que desenvolveu, pelo tamanho que ficou, por todos os desenvolvimentos aí também na área de gestão e governança corporativa. Aliás, quando fui aí, seu José Luiz, o senhor lembra bem, eu fui falar um pouquinho de governança e acabei saindo aprendendo mais do que levando informação. Então, foi uma aula aí que o senhor me deu de governança, gostei demais, assim, né? E gostaria, seu José, de agradecer a participação aqui nesse nosso projeto, né, História Empreendedora Vivida. E aí eu gostaria, então, do senhor se apresentar a empresa, né, as áreas, os setores que vocês atuam, e contar um pouquinho dessa história, né, de empreendedorismo sua e da empresa, né, para os nossos colegas empreendedores aí se motivarem também com essa história. Seu José, muito obrigado. Eu que agradeço, Eduardo, essa oportunidade de estar falando um pouquinho com você, com todos os teus seguidores. É muito difícil falar da forma que você colocou como um exemplo. Não sei se somos um exemplo. Na verdade, o que a gente é que acredita muito no trabalho, na força do trabalho, e estamos aqui há 44 anos, né? Dia 1º de dezembro, eu, meu pai e meu irmão assumimos a empresa, a Poti, que foi fundada em 1951. Este ano, dia 23 de outubro, ela completa 70 anos. Era uma empresa fundada por 5 irmãos que iniciaram um trabalho com a vocação mais de ser distribuidores, né, de outros produtos, e ficaram durante 23 anos. Depois receberam uma proposta muito interessante. Naquela época eles eram um dos distribuidores da Antártica, né? E aí a Antártica tomou uma decisão de dividir os territórios. Naquela época tinha vários distribuidores na mesma região. E aí a Antártica fez um desafio para eles. Olha, vocês foram escolhidos para ser o distribuidor da Antártica aqui nessa região, com 2 condições. Vocês têm que mudar para Rio Preto, montar a distribuidora em Rio Preto, e vocês têm que vender a Poti. E logicamente que não tenha dúvida que eles no mesmo momento tomaram a decisão, porque a fábrica era uma fábrica muito pequenininha, produzia 400 caixas de refrigerante envasado naquela garrafa de cerveja, 600 ml, né? Imagina que tinha que se trabalhar um dia inteiro para produzir 400 caixas. Era tudo, absolutamente tudo manual, tudo manual, tudo manual. E hoje cada linha de produção nossa produz 2.500 pacotes por hora, né? Cada linha. Então, realmente era uma empresa muito pequena, e eles venderam, então, para um senhor, um químico, que ele era um apaixonado por bebidas, seu Benedito Zini, e que iniciou um trabalho diferente. Como ele gostava muito de produzir, então ele iniciou o trabalho dele fazendo realmente uma dedicação para a fábrica, para a empresa, produzir, né? Era o que ele gostava, né? E foi exatamente no mesmo período que eu e meu irmão, viemos de Tabapuã, que nós éramos de Tabapuã, viemos com uma gráfica para Potirendaba, exatamente com qual objetivo? Jovens, eu tinha 18 anos, meu irmão 19,5 para 20 anos. Nós viemos para cá por quê? Porque aqui tinha 3 fábricas de bebida. E nós dissemos, olha, se a gente pegar só as notas fiscais e a gente confeccionar para essas três fábricas, nós já vamos estar muito bem, né? Olha que é o destino, né? E foi exatamente no mesmo período que o seu Benedito Zini tinha comprado a fábrica. Era um prédio no centro da cidade,
E, como eu disse, uma produção 100% manual. E nós viemos para cá com a gráfica e ele tinha assumido a fábrica. Ficamos muito amigos, porque nós éramos vizinhos. E durante 3 anos nós ficamos aí trabalhando com a gráfica e ele, o seu Benedito, ficou doente e ele me procurou. Construímos uma amizade, ele falou: Zé, eu não estou dando conta mais de tocar a empresa, meu filho não quer, meu sobrinho, que era o outro sócio, dependia dos dois. E ele falou: fica com a fábrica. Eu falei: meu Deus, era, lógico, jovem, né? Já com 20 anos aí. Aí fui até o meu pai e falei: pai, puxa vida, vamos comprar a fábrica, né? E ele falou: nossa, você tá doido? Minha mãe nem pensava, mas o que precisa fazer? Ele era pedreiro em Itabapuã. Eu falei: vende a casa, vamos pegar a casa do senhor e vamos dar de entrada. Aí minha mãe falou: não, Deus me livre, nem pensar. Era tudo, a única coisa que nós temos de segurança é a nossa casa, não vamos vender, em hipótese alguma. Mas fomos, e todo final de semana eu ia para lá, né? E a gente morava, eu e o Humberto, sozinho aqui. Morávamos no fundo da gráfica. E fomos um final de semana, não convencemos. Fui outro. Aí no 4º ou 5º final de semana, a minha mãe acabou concordando e nós vendemos a casa, demos de entrada, né, na fábrica. Tinha 2 vendedores, 2 veículos, 2 caminhões, e começamos o trabalho, né? Logo em seguida, nós vendemos a gráfica, deu certo, que até ajudou a gente no pagamento. Isso, então, vai fazer, dia 1º de dezembro, como eu disse, 44 anos. Né? 44 anos de muita dedicação, de muito trabalho, de muita luta, de muitos desafios, né? De muito aprendizado. Por quê? Porque nós não tínhamos conhecimento nenhum. Nós sabíamos e tínhamos aprendido a trabalhar com a gráfica, né? E então não tínhamos experiência né? Porque bebida é um alimento e ela tem uma exigência absurda de cuidados, né? Para que você possa fazer um produto dentro das condições mínimas, né? Então, foram exatamente isso. E agora, dia 23 de agosto, vai fazer 26 anos que nós já estamos na planta nova, neste local. Né? Que foi um momento extremamente importante para nós, porque foi uma decisão de montar uma planta nova, onde nós começamos a, logo de cara, ter oportunidades. Né? E quando nós estávamos montando a planta nova, a Brahma, naquela época, eram todas separadas, Brahma uma coisa, Skol outra. Na verdade, a Brahma já tinha comprado a Skol. E nós fomos procurados para poder envasar o refrigerante da Brahma e da Skol. Então, iniciamos a planta em 93, envasamos o primeiro refrigerante em 93, primeiro dia de produção foi dia 23 de agosto de 93. E começamos invasando refrigerantes Brahma e refrigerantes Skol, que hoje não existe mais. Mas foram 5 anos de uma parceria super bacana. Então, aprendemos muito, né? Porque imagina a companhia, a experiência. Então, eles nos ajudaram, passaram muita orientação, muita tecnologia, enfim. E aí, estamos aqui hoje com uma fábrica que nós temos 3 áreas básicas, né? Uma da água mineral, uma que é dos produtos próprios nossos e uma outra área que nós iniciamos há uns 5 anos, que na verdade retomamos, né? Porque lá atrás, como eu disse, nós fizemos o Guaraná Brahma. Aí retomamos esse trabalho produzindo para terceiros, né? Hoje a gente produz vários produtos para grandes companhias, as maiores companhias do Brasil, a gente produz. Então nós temos a linha nossa, que são
em torno de 98 SKUs, refrigerantes, água mineral, isotônico, energético, sucos, né? E em vários tipos de embalagem, de lata, de vidro, PET. PET é o maior volume, né? E também atendemos essas grandes companhias. O nosso produto, a gente atua aqui numa região noroeste paulista, que é o nosso forte, né? Atendemos diretamente em torno de 250 cidades, com 30 mil pontos de venda que a gente atende diariamente, né? E essa evolução, ela vem acontecendo, e logicamente que adquirindo um fortalecimento da marca, conquistando o mercado, enfim. E agora a gente estamos expandindo um pouco mais, estamos com um bom trabalho, iniciando um bom trabalho em São Paulo, no litoral também, enfim. Então, a área de atuação da Poti, ela tem se desenvolvido muito, né? Saímos um pouco daquele território que nós iniciamos e estamos crescendo um pouco mais. Hoje é uma empresa que tem 850 funcionários, fechamos o ano com faturamento chegando próximo a 500 milhões de reais, né? Temos uma indústria em Manaus, que é onde nós fazemos e fabricamos os nossos concentrados, né? E temos uma distribuição própria, né? Temos uma empresa de logística que faz todo o trabalho da distribuição dos nossos produtos. E temos também uma empresa que tem sido muito interessante, que faz todo o trabalho de cuidado dos resíduos, né? E que vem se fortalecendo até porque, com a aprovação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos há 11 anos atrás, né, nós já tínhamos um ano antes de ter montado a Poti Ambiental, e dentro do Plano Nacional tem a logística reversa, que está sendo um grande desafio para todas as empresas, especialmente para as indústrias. Então, ela vem se fortalecendo, né, por conta disso, que a gente consegue fazer 100% da logística reversa de todos os resíduos que nós produzimos, que a Poti produz, que a cervejaria produz, enfim. Então tem sido assim bastante interessante. Então é isso, é uma empresa que está num momento muito interessante. 2020 foi um ano histórico para a gente, onde mesmo com toda essa pandemia, com toda essa loucura que a gente está vivendo, foi o melhor ano da nossa história, né? Tudo isso graças ao que eu enxergo como envolvimento de um grupo de pessoas que estão com a gente há muitos anos, né? A maioria dos nossos líderes, eles estão com a gente há muitos anos. O nosso administrativo, financeiro, ele está há 40 anos. O nosso gerente comercial há 41 anos. Eu estou aqui na empresa há 44. Mas a maioria dos líderes estão com a gente há muitos anos, né? Isso tudo tem um significado bastante interessante, que é o comprometimento. As pessoas sabem dos nossos objetivos, né? E fazem isso de uma forma muito bacana, com muito amor, com muita dedicação, com muita responsabilidade. E isso é fundamental para qualquer empresa atingir os seus resultados, né? Muito bom, José Luiz. Que história bonita de empreendedorismo. Fiquei com algumas curiosidades aí que eu gostaria de que o senhor contasse um pouquinho também. Primeiro, em relação, o senhor falou que vocês então começaram lá, né, assumindo, né, a empresa do colega lá do senhor, e nessa época vocês já era marca própria ou não? Vocês trabalhavam para terceiros nessa época? Não. Quando a empresa começou era só o Guaraná Poti
E é como eu disse, né, era uma produção muito pequenininha, imagina, não tinha nem chance de fazer qualquer produto para terceiro, porque levava a garrafa na mão, você colocava o xarope garrafa por garrafa, onde você punha o concentrado, depois você punha passava para uma outra mesa, que você jogava numa máquina que rodava e colocava 500 ml, completava a garrafa com água e gás, depois você tampava no pé, né? Você punha um imã lá e você tampava a garrafa no pé, depois você virava a garrafa para misturar na mão, para poder misturar o xarope com a água, depois você rotulava na mão, né? As meninas punham o rótulo na mão, então era uma coisa muito, muito, não tinha a mínima chance de fazer produtos para terceiros, muito pelo contrário. Certo. E aí, então, e aí a marca, né, vamos dizer, essa marca própria, ela, então, de lá para cá, ela, claro que se desenvolveu bastante, mas ela foi sempre a mesma marca, o mesmo produto ali, né, Sim. o Guaraná Poti, enfim, as bebidas Poti, legal. Uma outra dúvida, uma outra questão aí, nesse decorrer todo, né, do tempo que vocês tiveram, você falou que você começou com o seu irmão lá, mas quando vocês assumiram a empresa, 44 anos, seu irmão estava com vocês também, e ele continua na sociedade, Zé Luiz ou não, vocês fizeram esse processo? Nós, há 12, 13 anos atrás, como uma empresa familiar, né, e que eu te contei um pouco disso, nós entendemos que nós tínhamos que começar um trabalho de governança, né? E foi uma decisão muito importante que nós tomamos, né? E contamos com o apoio de várias pessoas, de várias empresas, e fomos aos poucos implantando, e não é tão simples uma governança. Para ser implantada, ela tem que ser construída. Você não chega, não tem uma cartilha que você chega e fala, faça isso, você é o maior testemunha disso. Então nós fomos construindo a governança, onde a gente evoluiu de uma maneira que hoje nós temos um conselho de sócios, um conselho de administração. Esse conselho de administração, ele tem 2 conselheiros externos, né? Eu presido as empresas e respondo diretamente para o conselho de administração. E nessa mudança da governança, o que aconteceu com o falecimento da minha mãe, depois o ano passado com o falecimento do meu pai, a sociedade, as ações do meu pai, ele dividiu os 33% dele, e que foi para uma das irmãs, para outra irmã, para o meu irmão e para mim também. Então hoje nós somos em 5 sócios, né? Constituído, as empresas são exatamente iguais, é como se fosse uma única empresa, e todas se reportam e respeitam o mesmo estatuto que foi criado, as mesmas normas que foram pré-estabelecidas e acordadas entre os sócios, não é? E que tem que ser respeitada todas aquelas regras de filhos, de entrada de filhos, de alienação, enfim, aprovações do orçamento anual, aprovação da prestação de contas mensal, que aí é para o Conselho de Administração, mas enfim, todas aquelas regras básicas que é comum numa implantação de uma governança. E nesse movimento, o meu irmão não está na empresa, ele só está no conselho, e uma outra irmã, que também faz parte, ela está no conselho também. Uma das irmãs que começou com a gente há muitos anos atrás, ela é gerente de qualidade e ela continua na empresa. Então, da família, eu presido, e tem a Sandra, que ela é sócia e também está na gerência de qualidade e desenvolvimento de novos produtos. Então, hoje, como eu disse, tem toda essa construção que está sendo feita, né? Porque a governança, eu
acredito que ela tem que ser alimentada todos os dias, ela tem que ser renovada todos os dias para que a gente possa perpetuar, para que a empresa esteja acima de tudo, né? A auditoria externa contribui bastante, ela implanta na empresa naturalmente uma cobrança que não é do sócio, não é do presidente, não é. Todos têm que saber que todos são fiscalizados, todo dia estão sendo olhado o trabalho de cada um. Então isso facilita muito, cria naturalmente uma sensibilidade, de organização, de respeito, de cuidado, de zelo com o dinheiro da empresa, né? Então, esses aspectos são muito importantes, né? Uma outra coisa importante que nós fizemos também há 4 anos atrás, a implantação do SAP. O SAP contribuiu muito com a gente. Um outro software que tem nos ajudado muito é o Sênior, para cuidar da área de recursos humanos, que dá uma transparência incrível para todo funcionário. E tudo que a gente quer é isso. O funcionário, ele tem a vida dele no celular dele. Tudo que ele queira saber da vida funcional dele, ele tem no celular, não é? Então, a transparência tem sido, assim, cada dia mais uma motivação para a gente fazer com que todos tenham as informações de forma precisa e, mais importante, rápida, né? Para que a gente possa tomar as melhores decisões, seja na área que for. Hoje, a informação é tudo numa empresa e a gente tem trabalhado muito para que isso aconteça. O lado social da empresa, considerando o sênior que eu estava dizendo, a gente procura ter muito cuidado com o colaborador. A gente acredita muito na importância, é uma coisa óbvia, mas a gente procura dedicar realmente uma atenção especial para o colaborador, mas muito mais dando a ele um conforto de segurança, do pagamento de forma correta, dando a ele um bom plano de saúde, dando a ele vários seguros, enfim, dando a ele uma boa alimentação. E também, não só a ele, mas a família também, né? A família toda tem plano odontológico, seguro de vida, para que ele realmente tenha segurança, trabalhar de uma forma que ele tenha tranquilidade para desenvolver bem o trabalho dele. Esse aspecto humano, mais do que você dar um plano de saúde, um plano odontológico, é o que a gente mais pede, é que a gente olhe com carinho para as pessoas, com respeito às pessoas, olhando para ele um ser humano que merece todo o nosso cuidado, né? Então a gente tem feito esse trabalho que eu considero extrema importância, e fora também da empresa, né? Esse trabalho social a gente tem procurado embutir dentro do coração das pessoas aqui, que nós também externamente temos que fazer um trabalho social importante, e temos feito, ajudado aí algumas entidades que fazem trabalho muito sério. Na medida do possível, a gente tem colaborado com grandes programas que trazem realmente benefício para a vida das pessoas mais necessitadas, né? Um outro trabalho que a gente tem feito e que a Poti Ambiental tem ajudado, mas é com relação à preservação do meio ambiente. Isso em todos os aspectos, desde a escolha de uma embalagem que seja sustentável, desde o cuidado em fazer com que a gente faça uma logística reversa adequada, correta, para a gente não prejudicar de maneira alguma o meio ambiente, né? E então esse trabalho tem sido um trabalho bastante interessante em todos os aspectos. Nós temos o cuidado com todos os resíduos. O resíduo líquido que a gente produz na empresa, a gente consegue devolver para a natureza com pelo menos
93, 94% de resolutividade. Todos os materiais, resíduos sólidos, a gente dá um destino absolutamente correto para todos eles, sem exceção, seja qual for, desde uma lâmpada, de uma pilha e até mesmo toda a embalagem PET, que é o nosso maior volume, a gente vai no mercado, traz de volta, processa e dá um destino correto. A questão ambiental tem sido para nós assim, uma bandeira bem interessante e que a gente, na verdade, sente muito orgulho de dizer que a gente é uma empresa realmente 100% sustentável, né? Então é isso. São várias ações aí que fazem com que a gente tenha resultado em todos os aspectos, né? Um aspecto humano, aspecto ambiental e, logicamente, que não tem outra maneira, né? O primeiro passo, nós temos que acreditar que a empresa tem que ter lucro. Então, a empresa tem que ter lucro para ter bons processos, das pessoas. Então, é isso que a gente acredita, nesse tripé. Pessoas bem preparadas, processos inteligentes, racionais, que possam produzir bons produtos, saudáveis, né? Que sejam, como eu disse, embalagens que sejam sustentáveis para que a gente possa ter o lucro. Esse é o tripé que a gente acredita, né? Muito bom. Você falou até no começo, Luiz, se você falou assim, não sei se a gente é um exemplo e tal, mas não tenho dúvida de que são, porque a gente que lidar aqui com muitas empresas, né, familiares de médio e grande porte, a gente ouve muito falar, as empresas falar o seguinte, olha, a gente não consegue ser sustentável atendendo todos os quesitos aí de meio ambiente e tudo mais e ainda dá lucro, não tem jeito, né, um ou tal. E isso não é verdade, a gente sempre fala que não é nem um pouco verdade, muito pelo contrário, tem alguns exemplos e vocês, sem dúvida nenhuma, são um exemplo para isso, né? A gente sabe que a sustentabilidade, ela não é só a sustentabilidade econômica, embora ela seja extremamente importante, né? A gente ensina aqui os nossos clientes que uma empresa sem lucro, ela é um desserviço à sociedade, né? Ela é um problema grande que ou vai se tornar um problema grande, então, para a sociedade. Então, é importante sim dar lucro, mas tá aí a Bebidas Poti para provar que também é possível dar lucro, gerando toda a sustentabilidade nos tripés aí, né, famosos tripés de sustentabilidade, né? Muito bom, que legal, seu José Luiz, eu tô assim, extasiado aqui de coisas legais que a gente está conversando e aprendendo, e eu queria, né, por fim aqui, pedir uma coisa que eu sempre falo que é importante, justamente para a motivação do empreendedor. Obviamente, o senhor contou toda a história, né? E é uma história muito bonita, mas tenho certeza que deve ter passado alguns problemas no meio dessa história, né? É muito difícil uma história de empreendedorismo sem alguns problemas. Queria que o senhor contasse um desafio grande que vocês passaram na Bebida Poti ou mesmo na sua vida de empreendedor. Seu José Luiz, como é que vocês resolveram isso? Como é que vocês passaram com resiliência de empreendedor? O maior problema, o maior desafio que nós passamos foi exatamente no início. Porque muito jovem, né? Eu, meu pai, meu irmão, meu pai, como eu disse, pedreiro, veio para nos ajudar. Ele cuidava de comprar lenha para abastecer a caldeira. Então, imagina o nível, né, de conhecimento que nós tínhamos de produto. E nós, querendo crescer de cara, já querendo ampliar a área, ampliar a produção, nós compramos uma máquina que tinha um volume maior de produção e já era uma semi-automática, pelo menos na área do enchimento, e começamos a crescer. Só que nós esquecemos do cuidado e que nós não tínhamos conhecimento nenhum de produção. E esse foi, com certeza, o maior desafio da nossa vida, né? Porque nós começamos a aumentar a produção sem ter tecnologia, sem ter técnica nenhuma. E o que aconteceu? O produto, como é um alimento, e nós não tínhamos os cuidados básicos necessários, o produto começou a estragar, a azedar, né? Principalmente o refrigerante, e nós
chegamos no fundo do poço, né? Com 3, 4 anos de empresa, nós já passamos o maior desafio, porque o produto a gente vendia, ele estragava, nós tínhamos que repor o produto e trazer aquele que tinha estragado. Mas foi assim, nós chegamos realmente no fundo do poço, né? Nós tivemos que entrar primeiro em banco, depois na mão de agiotas e tudo mais, e aí tivemos uma luz, né, que nos abençoou, que aí o Itaú de Campinas, o Instituto, né, de Tecnologia de Alimentos, nós procuramos e dissemos a eles o momento que a gente estava vivendo, e eles colocaram 2 pessoas para nos ajudar e que num prazo relativamente curto, mas quando nós já estávamos no fundo do poço, nós começamos com muita luta, com muita garra, com muita determinação. Nós conseguimos estabilizar o produto e aí foi uma grande lição. Acho que foi, acredito, com certeza foi a maior lição da nossa vida e o momento mais difícil que nós passamos. Mas foi um grande aprendizado e, enfim. Depois, lógico, sempre, todo dia você tem novos desafios e tal, mas aquele foi o maior de todos, né? Não tenho nenhuma dúvida disso. Foi o que tirou o sono ali, né? E olha que vocês, pelas minhas contas aqui, vocês passaram, inclusive, plano Collor, né? Tudo. Passaram todos os problemas, a hiperinflação, né? E tudo isso aí foi, né, tranquilo depois de um problema desse. Pra você ver, né? Aí gera resiliência, como a gente fala, né? Gera o calo do empreendedor, né? É, bem assim mesmo. As histórias são muito legais. Em todos esses momentos difíceis que a economia brasileira passou, em todos eles nós crescemos. Incrível. A nossa história mostra claramente isso. Que legal, muito bom. Muito bom, Sr. Luiz. Eu queria, então, por fim, a última mensagem, pedir para o senhor uma mensagem de otimismo aí para os colegas empreendedores, né? Hoje todo mundo está inundado de notícias pessimistas aí da mídia e tudo mais, né? A gente gosta de ser um pouquinho mais otimista por aqui, gerar empreendedorismo nas pessoas, gerar motivação. Então, gostaria de pedir para a gente, então, finalizar. Primeiro, agradecer novamente, Sr. Luiz, foi fantástica a participação. E deixar uma mensagem de otimismo aí para os empreendedores e futuros empreendedores do nosso país. É muito difícil passar um sentimento de que, não sei, mas eu posso dizer naquilo que eu acredito, né? Primeiro, não perder a fé em hipótese alguma, né? Ser muito consciente dos objetivos e acreditando que com fé você chega onde você quiser. E para finalizar, eu vou deixar uma mensagem que não é minha, mas que eu acredito demais, mas demais mesmo. E que para mim também foi uma das últimas pessoas que me inspiraram, que trouxe alguma motivação diferente e um ser humano incrível, né? E que ele dizia que todo mundo sabe o que ele disse, porque isso foi mais do que divulgado. Mas eu vou repetir porque eu acredito tanto nisso, né? Então ele disse, né, num determinado momento, e que é o que eu acredito: façamos tudo com muita determinação, façamos tudo com muito amor e, acima de tudo, com muita fé em Deus. E aí você sabe que foi o Ayrton Senna que disse isso, né? Então, eu acredito tanto nisso que eu sigo rigorosamente isso. Trabalho com muita determinação, com muita firmeza em tudo aquilo que fazemos, né? Trabalho com muito amor, com muito carinho naquilo que eu faço e peço isso para todos fazerem isso, que trabalhamos com muito amor. E, acima de tudo, sem dúvida alguma, que se a gente não tiver fé em Deus, a gente não chega em lugar nenhum. Então é isso. Foi um prazer enorme, Eduardo, estar um pouquinho aí conversando com você. Fiquei muito feliz.